Você já se perguntou onde exatamente está o Jardim do Éden? Ou em que ano Jesus nasceu? E o Santo Graal? Será que ele realmente existe? Prepare-se para uma jornada cheia de mistérios e descobertas, onde exploraremos essas perguntas intrigantes que fascinam a humanidade há séculos. Fique até o final, porque as respostas podem surpreender você. Você já se perguntou onde estão escondidos os maiores segredos da humanidade? E se alguns dos maiores mistérios da Bíblia, que têm intrigado estudiosos e crentes por milênios, ainda não foram resolvidos? Hoje, vamos explorar os enigmas mais fascinantes, desde a localização da Arca da Aliança até as identidades perdidas de gigantes ancestrais. Esses mistérios não são apenas histórias antigas, eles podem revelar verdades profundas sobre nossas origens, nossas crenças e até mesmo o futuro da humanidade. Imagine as implicações de descobrir a Arca da Aliança ou o Jardim do Éden. E se o conhecimento perdido dos livros bíblicos esquecidos contiver respostas para as perguntas mais profundas da nossa existência? Vamos aos fatos. Número 1. O destino da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, descrita no livro do Êxodo com as dimensões e especificações precisas que Deus deu a Moisés para sua construção, era um cofre de madeira revestido de ouro, no qual os israelitas guardavam as tábuas da lei com os 10 mandamentos e outros objetos sagrados. Segundo os relatos bíblicos, foi tomada como espólio pelos filisteus, mas estes a devolveram aos judeus em um carro puxado por uma vaca e acompanhada de oferendas de ouro, após se convencerem de que sua posse estava causando uma série de calamidades. Saul aparentemente a levou consigo durante sua campanha contra os filisteus. Davi a transferiu para Sião e finalmente Salomão a colocou no Santo dos Santos do primeiro templo de Jerusalém. Quando o rei caldeu da Babilônia, Nabucodonosor II, destruiu o primeiro templo em 587 a.C., a Arca da Aliança desapareceu e está perdida desde então. Número 2. A data do fim do mundo. A Bíblia cristã aponta que chegará um momento em que terminará o governo do mundo tal como o conhecemos e começará o governo terrestre de Cristo. Esse momento, referido como o fim do mundo, não tem data definida. Segundo o Evangelho de Mateus, o próprio Jesus se encarregou de esclarecer que a data só é conhecida por Deus ao dizer: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, mas somente meu Pai." Apesar do aviso atribuído a Jesus, durante os últimos 1000 anos, houve dezenas de profecias supostamente surgidas de interpretações da Bíblia que previram a data do fim do mundo. Quando o mundo se aproximava da transição do primeiro para o segundo milênio após Cristo, os exércitos dos reinos cristãos atacaram os pagãos para tentar convertê-los ao cristianismo antes da data final, que se acreditava iminente. Número 3. O ano de nascimento de Jesus. A maioria das passagens bíblicas narradas pelos evangelhos não estão associadas a uma data precisa, mas com o nascimento de Jesus houve uma exceção. O evangelista Lucas aponta explicitamente que Jesus nasceu quando estava sendo realizado o primeiro grande censo nos tempos de Herodes. No entanto, nesse indício bíblico, que parecia o melhor para estabelecer o ano de nascimento de Cristo, há uma contradição. Herodes I, o Grande, morreu em Jericó, e a maioria dos estudiosos aponta que o falecimento ocorreu em algum momento entre os anos 4 e 3 a.C. O primeiro grande censo desse período, do qual existem evidências, foi ordenado pelo cônsul romano Públio Sulpício Quirino, mais conhecido como Cirênio. O historiador judeu romano do século I, Flávio Josefo, aponta que o censo foi realizado 37 anos após Otávio derrotar Antônio na Batalha Naval de Áxio, em 2 de setembro. Segundo essa referência histórica, o censo foi realizado no ano 6 depois de Cristo, pelo que já haviam transcorrido 9 anos desde a morte de Herodes, o que tornaria incompatíveis as pistas de Lucas. Os historiadores concordam que Jesus foi um personagem histórico, e talvez o mais correto para se referir ao seu nascimento seja que ocorreu próximo ao início do primeiro século da Era Comum. Número 4. O nome de Deus. As grandes religiões têm nomes próprios para se referirem aos seus personagens principais. No judaísmo estão Moisés, Abraão e Jacó. No cristianismo, Jesus de Nazaré, e no islamismo, Maomé. Em todas as religiões, Deus é a deidade suprema, mas não tem um nome consensual. Os judeus o chamaram de tetragrama, que foi transliterado para Ibn ou Ivan em espanhol. Depois, assumiu-se que as vogais ausentes eram o A e o E para obter os nomes Javé ou Jeová. No entanto,
entanto, a religião majoritária no mundo de língua espanhola, o cristianismo, raramente se refere a Deus como Javé e, na falta de um nome para o Ser Supremo, prefere chamá-lo de Senhor. Jeová é considerado uma tradução de Javé, e os Testemunhas de Jeová, uma variante do cristianismo, utilizam esse nome para se referir ao Criador ou Deus. Entre os três grandes credos, apenas o islamismo tem um nome generalizado para Deus: Alá, simplificado para Alá em espanhol. Alá é uma derivação da palavra hebraica Eloá, equivalente a Deus. Número 5. O Behemote e o Leviatã. Em Jó 15:18, Deus diz a este personagem do Antigo Testamento: Eis que agora o Behemote, o qual fiz contigo, come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu vigor nos músculos do seu ventre. Sua cauda se move como um cedro, e os nervos de suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são fortes como bronze, e seus membros como barras de ferro. O livro de Enoque também menciona o Behemote e outro famoso monstro bíblico, o Leviatã. Este livro, considerado apócrifo pela maioria das igrejas cristãs, diz: E naquele dia se separarão dois monstros, uma fêmea chamada Leviatã, que habitará no abismo sobre onde emanam as águas, e um macho chamado Behemote, que ocupará com seus peitos um deserto imenso chamado Dandian. Pelas descrições, evidentemente se trata de uma besta intimidadora ou monstruosa, mas não se sabe qual animal é. Sugeriu-se que o que Deus apresentou a Jó foi um hipopótamo ou um rinoceronte, mas há detalhes da descrição bíblica que não se encaixam com essa hipótese. Alguns estudiosos bíblicos propõem que o Behemote era um dinossauro que supostamente podia mover sua cauda, como se refere no relato. Número 6. A localização do Jardim do Éden. Gênesis 2:8 menciona: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A Bíblia apenas diz que o Éden estava no Oriente e que era regado por um rio de 4 braços. Gênesis 2:10-14 dá alguns detalhes. E saía do Éden um rio para regar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O nome de um era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro, e o ouro daquela terra é bom. Ali há também bedélio e ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Estas são as principais pistas para localizar onde estava o belo lugar do qual Deus expulsou Adão e Eva por comerem o fruto da árvore proibida. Hidekel é um nome antigo do rio Tigre, que junto com o Eufrates são os dois rios mais importantes da Mesopotâmia, pelo que uma das localizações prováveis para o Éden ou paraíso terrestre é essa região histórica do Oriente Próximo. Dos outros dois rios mencionados no Gênesis, o Pison e o Gion, não se sabe com certeza quais são, supondo-se que existiram. Número 7. Os gigantes Nefilim. Gênesis 6:4 diz: Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes são os heróis da antiguidade, homens de renome. Esses gigantes híbridos, chamados de Nefilins na Bíblia, foram gerados nos tempos de Noé, mediante a união antinatural de anjos malvados com mulheres humanas, e teriam se extinguido durante o dilúvio universal, embora os textos bíblicos não contenham detalhes sobre seu destino. Os Nefilins não são os únicos seres gigantescos e misteriosos mencionados na Bíblia. Alguns espiões enviados por Moisés à terra de Canaã retornaram com a história de terem se deparado com gigantes, diante dos quais se sentiram do tamanho de um gafanhoto. O livro de Números 13:32-33 menciona: E falaram mal entre os filhos de Israel da terra que tinham reconhecido, dizendo: A terra por onde passamos para reconhecê-la é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos a nosso parecer como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Número 8. A rica cidade de Ofir. O Antigo Testamento refere várias regiões ou cidades perdidas, e uma delas é Ofir, mencionada nos livros de Gênesis, Jó, Reis e Isaías. Ofir é o equivalente bíblico de Eldorado, uma terra repleta de riquezas, da qual, segundo a tradição, o rei Salomão recebia a cada 3 anos um carregamento de ouro, prata, pedras preciosas, marfim, sândalo, pavões e macacos. No entanto, não se sabe onde ficava Ofir, apesar de sua possível localização ter sido estudada por eruditos bíblicos e arqueólogos. Alguns estudiosos modernos sustentam que provavelmente se encontrava no sudoeste da Arábia, no
atual território do Iêmen. Ofir também foi associada com Sabá, um reino muito rico mencionado no Antigo Testamento e no Alcorão, famoso por sua rainha, que também não se sabe onde estava. Outra sugestão é que se encontrava na costa africana do Mar Vermelho, baseado no fato de que seu nome pode ter sido derivado do da etnia Afar, que vive atualmente na Etiópia, Eritreia e Djibouti. Outras localizações propostas são a Índia e até mesmo o Peru, na América. Número 9. Os anos perdidos de Jesus. Poucas vidas de personagens históricos foram tão minuciosamente estudadas quanto a de Jesus de Nazaré, objeto de análises, exegeses e reinterpretações por uma infinidade de eruditos. No entanto, aceitando que viveu 33 anos, que é sua idade mais referida, não se sabe nada sobre mais da metade do tempo de vida de Jesus, já que nenhum escrito bíblico ou antigo refere o que ele fez entre os 12 e os 30 anos. Este período é comumente chamado de anos perdidos e a vida oculta de Jesus. Os evangelhos narram o nascimento de Jesus e fazem algumas menções sobre sua infância e depois saltam para a época em que, já como um homem adulto, realiza sua pregação e vive sua paixão, deixando em branco sua adolescência e juventude. O vazio de informação é tão evidente e significativo que motivou a escrita de centenas de livros nos quais seus autores especulam com suas teorias favoritas. Muitos cristãos supõem que ele simplesmente viveu em Nazaré durante esse tempo, mas há autores que postulam que ele visitou a Inglaterra e até mesmo que se retirou em uma espécie de ano sabático, desaparecendo na Índia. Número 10. O destino das tribos perdidas de Israel. De acordo com a Bíblia hebraica e o Antigo Testamento, 10 filhos e 2 netos do patriarca Jacó fundaram as 12 tribos que deram origem ao povo de Israel. Dessas 12 tribos, 10 foram desterradas pelos assírios em 722 a.C., para a Alta Mesopotâmia, além do Eufrates, e não se soube mais delas. Desde então, o mistério das tribos perdidas de Israel tem fascinado os pesquisadores e o público em geral, e ao longo do tempo surgiram comunidades e indivíduos que afirmam ser seus descendentes, alguns para tentar conseguir o passaporte israelense. Entre os lugares que se postularam como o destino das tribos perdidas estão o Irã, Etiópia, Nigéria, Índia, Afeganistão, China, Japão e até mesmo a América. Muitos acreditam que o reaparecimento e o reencontro das tribos perdidas ocorrerão antes do fim do mundo. Número 11. O dia em que Jesus nasceu. Se sobre o ano de nascimento de Jesus há controvérsia, apesar das pistas contidas no Evangelho de Lucas, sobre o dia exato não existe nenhuma referência bíblica. Examinando as referências do Novo Testamento, concluiu-se que o ano mais plausível para o nascimento de Jesus foi um próximo ao início da Era Comum, mas sobre a data precisa não existe indício algum, e pode ser qualquer um dos 365 dias do ano. A data de 25 de dezembro, adotada pelo cristianismo primitivo para o nascimento de Jesus, se popularizou a partir do século III, para encaixá-la nas festividades do solstício de inverno. Número 12. Os livros perdidos da Bíblia. Apesar de a Bíblia ter mais de 750 mil palavras, sendo um dos livros mais longos da história, estava destinada a ser ainda mais extensa. A Bíblia atual faltam pelo menos 17 livros, cuja existência é conhecida porque são mencionados em outros textos bíblicos. Por exemplo, Crônicas 29:29 diz: "E os feitos do rei Davi, primeiros e últimos, estão escritos no livro das Crônicas de Samuel, vidente, nas Crônicas do profeta Natã e nas Crônicas de Gade, vidente." No entanto, nem as crônicas de Natã, nem as de Gade aparecem na Bíblia, e ninguém sabe o que aconteceu com esses livros. Em algum momento se extraviaram, ou alguém os descartou sem deixar vestígios. O mesmo aconteceu com o livro das Guerras do Senhor, referido em Números 21, 14 e 15, e assim por diante. Dali partiram e acamparam do outro lado do Arnon, que está no deserto e limita com o território amorreu, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso, o livro das Guerras do Senhor diz o que ele fez no Mar Vermelho e nos ribeiros do Arnon. Número 13. A localização da Arca de Noé. Segundo o Gênesis, Deus salvou a humanidade da extinção total provocada pelo dilúvio universal por intermédio de Noé e seus filhos, que escaparam na arca. No meio do dilúvio, Deus se lembrou de Noé e seus acompanhantes, e Gênesis 8:3-4 diz: "E as águas diminuíram gradualmente sobre a terra, e as águas recuaram ao cabo de 150 dias, e a arca repousou no 7º mês, aos 17 dias do mês, sobre os montes de Ararat." O Monte Ararat
o mais alto da Turquia, com 5.137 metros acima do nível do mar, é o lugar apontado pela tradição judaica, cristã e islâmica como o de chegada da Arca de Noé. No entanto, há consenso acadêmico de que os montes de Ararat mencionados no Gênesis não correspondem ao vulcão inativo turco de mesmo nome, citado perto da fronteira com a Armênia e o Irã. A associação do ponto de chegada da Arca com o Monte Ararat ocorreu um milênio após a suposta data do dilúvio. Número 14. O Santo Graal. Segundo a tradição cristã, o Santo Graal é a taça ou recipiente em que Jesus bebeu vinho durante a última ceia. A versão de que Jesus ressuscitou e apareceu a José de Arimateia, ordenando-lhe que levasse o Graal para a Grã-Bretanha, foi escrita no século XII pelo francês Robert de Boron. Posteriormente, acrescentou-se a versão de que o cálice foi utilizado por José de Arimateia para recolher o sangue que escorria da ferida de Jesus crucificado, causada pela lança em seu lado. Outra história aponta que a taça foi levada da Terra Santa para a Europa pelos Cavaleiros Templários. Um artigo da BBC apontou que existem mais de 200 lugares na Europa que se atribuem a posse do único e autêntico Santo Graal. Lembre-se, esses mistérios nos convidam a olhar além das palavras escritas e a buscar respostas para perguntas que ainda ecoam em nossas mentes. Prepare-se para se surpreender, questionar e se maravilhar com os segredos que podem estar à espreita, esperando para serem descobertos. Quer transformar suas habilidades em edição de vídeo em uma fonte de renda extra? Muitos criadores têm ótimas ideias, mas perdem oportunidades por não saberem editar ou monetizar seus vídeos. Nosso curso ensina tudo o que você precisa para editar vídeos profissionais e ganhar dinheiro com isso. Aprenda técnicas avançadas de edição, aumente a qualidade do seu conteúdo e conquiste mais inscritos. E mais, descubra como usar suas novas habilidades para gerar uma renda extra, trabalhando de casa e no seu próprio ritmo. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e dê o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira. Não perca essa oportunidade.